Boa noite, Arnoldo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Isso, vamos encher o peito de ar. Felizes demais de estar aqui nessa casa, né? Nessa noite maravilhosa. O inverno chegou e o frio está indo embora. Eu não entendi, não, hein? Lá vai esquentando, em vez de esfriar mais. Né? Mas é o clima do nosso planeta, né? A gente tem essas variações. Como o Arnoldo disse, é livre para perguntas. Quem quiser é só levantar o dedinho. Agradecido também aos internautas que nos acompanham. Tem alguém hoje vindo pela primeira vez à casa? Não? Então tá. Mesmo assim, faz pergunta para ajudar nós aqui, tá bom? Boa noite. Você quer começar, Alexandre? Boa noite a todos. Pergunta que nos chega aqui é sobre o suicídio. Os suicidas serão condenados, todos eles, ao vale dos suicidas? É um tema bem complexo, né? Um tema que suscita muito equilíbrio para responder. Não há condenação, para começar, né? Nós entendemos que Deus não condena seus filhos. Na verdade, as próprias leis da natureza colocam para cada ação uma ação correspondente, né? Uma resposta dentro de uma certa correspondência. E a gente entende que a vida é uma dádiva de Deus, né? Então nós recebemos a oportunidade de reencarnação e cabe a nós cumprirmos essa oportunidade. É fato que ao longo da vida coisas acontecem que podem nos tirar do caminho, nos tirar do eixo, né? Coisas essas das circunstâncias, coisas que são naturalmente reflexo das vidas passadas, né? Nós não temos como evitar essas coisas. Influências espirituais negativas dessas vidas, dessa vida e de vidas passadas, tendências, más tendências e boas tendências da vida passada. Então, tudo isso vai interferir dentro do nosso processo de vida. Então, pode acontecer, ao longo da nossa trajetória, acontecimentos que nos levem ao caminho do suicídio. Então, condenar os suicidas, eu acredito que não seja compaixão, né? Mas é fato, infelizmente, que há sim dor e sofrimento para aqueles que cometem suicídio. É claro que tem os seus graus de atenuantes, né? Existem os chamados suicidas conscientes, aqueles que deliberadamente vão tirar a vida por determinada circunstância. A perda de um ente amado, um revés financeiro, né, uma decepção amorosa, aí a pessoa acha que o melhor caminho é tirar a vida. Tem os suicidas inconscientes, que muitos de nós às vezes somos, né? Pessoas que fazem mau uso do corpo, né? Tem vícios como drogas, bebidas, tabacos, tudo isso vai naturalmente minando a nossa capacidade energética, a nossa capacidade de saúde física, então não deixa de ser um suicídio também, né? Tem os suicídios que são oriundos de depressão, que têm atenuantes no mundo espiritual. Então, existe, né, claro, diversas circunstâncias. Existe, do outro lado, as chamadas dimensões espirituais, né? Existem as cidades espirituais, nós acreditamos, existem as regiões umbralinas, existem as regiões transitórias, existem pronto-socorro e hospitais nessas regiões transitórias, assim nos diz a literatura espírita, né? Então, naturalmente, alguns suicidas vão passar por essas regiões que nós chamamos de regiões purgativas. O fato é que, nessas regiões, eles não estão entregues à própria sorte. Esses espíritos, né, eles vão ser atendidos dentro de uma certa condição. A gente também tem informações na literatura espírita de missionários, legiões de missionários que cotidianamente visitam as regiões umbralinas
essas regiões para assistir a esses irmãos que estão em momento de dor e de sofrimento. No momento certo, dependendo da situação de cada um, eles vão ser resgatados a hospitais na pátria espiritual, ali passarão por tratamentos, né? Muitos precisam de passar por um processo de reencarnação compulsória. Dependendo do suicídio, você pode lesar, além do corpo físico, que vai promover a morte, você também pode lesar o corpo perispiritual. Se lesar o corpo espiritual, se não vai lesar o corpo espiritual, é preciso que o corpo espiritual se recupere para que haja uma reencarnação que seja efetiva. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, abortos espontâneos, natimortos, são criaturas que reencarnam com lesões perispirituais, passam por um choque anímico. O que seria isso? Uma reconstrução do perispírito, desencarnam novamente, voltam novamente, até que finalmente podem reencarnar numa condição mais saudável, né? Mesmo assim, ainda trazem sequelas do ato que cometeram. Então é muito comum pessoas com deficiências mentais ou físicas que passaram por processos de suicídio e que trazem ainda as reminiscências deste processo. Às vezes duram algumas reencarnações para você reajustar-se, tanto perispiriticamente quanto moralmente falando, né? O fato é que todos nós aqui, muito provavelmente, já cometemos suicídio em alguma fase da nossa existência, né? E o que a gente tem que fazer para as pessoas que cometeram suicídio? E essa pergunta veio até a calhar aqui, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui da minha filha, que um amigo dela acabou de suicidar estava morando na Inglaterra, ela acabou de mandar uma mensagem para mim aqui pedindo oração para ele. O que a gente pode fazer é orar para eles, porque é realmente uma dificuldade muito grande, né? E tem uma fala aí de um pensador, eu não sei se é do Chico Xavier, não sei, mas ela é muito interessante, é muito oportuna, que ele diz que o suicida, na maioria das vezes, quando ele comete o ato de suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, né? Só que ele percebe que ele não morreu, e a dor continua. E, aliás, ela continua ainda muito mais forte, né? Então, são pessoas que merecem, acima de tudo, muita compaixão da nossa parte, né? Muita oração para os familiares, e a espiritualidade vai ajudar na medida do possível. Mas só existe um remédio para o suicídio: a reencarnação. Não existe outro. É isso. Muito bem. Praticamente responde a pergunta que eu tenho aqui. A pessoa fala assim: por que há tanta diferença no mundo? Tantas doenças e tantas pessoas com diversas limitações físicas e mentais, além das grandes diferenças financeiras e sociais, se Deus é amor perfeito? Então, praticamente você já respondeu, né? A nossa encarnação, ela vem da reencarnação passada, né? O Alexandre disse ali da lei de resgate, a lei de causa e efeito, né? É parecido com a lei de Newton, lá, a terceira lei de Newton, né? A cada ação tem uma reação em mesmo sentido, em sentido contrário, de mesma intensidade, não é assim? Então a lei de causa e efeito é assim, não fatal como é a lei de Newton, né? É porque ela tem os seus atenuantes, como o Alexandre disse. Então tudo que nós fazemos nessa vida vai com certeza refletir na próxima encarnação. Se eu sou um suicida, esse ato do suicídio vai gerar problemas na próxima encarnação, com certeza. Se eu tomo um veneno, eu posso nascer com um sério problema de estômago, né? Problema gástrico muito forte. Se eu enforquei, eu posso nascer com problemas respiratórios, né? Se eu pulei de um prédio, eu posso nascer com deficiência física. Se eu dei um tiro na cabeça, eu posso vir com problemas mentais. Então, pode, não estou falando que vai não, tá, gente? São probabilidades que a gente fala aí. Então, por que a gente, nesse sentido de limitações físicas, existem? Não é Deus.
A gente tem que entender que reencarnar não é castigo. A lei de causa e efeito não é castigo, não é punição, não é vingança de Deus para comigo por causa das coisas que eu deixei de fazer e que não eram boas. A reencarnação é oportunidade de aprendizado e crescimento. Simples. Oportunidade. É amor de Deus por nós. Né? Porque nós evoluímos meritoriamente. Eu preciso de ter méritos. E o mérito só vem através do meu esforço e do meu trabalho. Nós só temos méritos através do meu esforço e do meu trabalho. E eu só progrido quando eu faço bem a vocês. Olha que chique. Eu não consigo progredir sem vocês. É o outro é que é a minha grande oportunidade de crescimento. Minha oportunidade de refazimento. Eu preciso do outro. E muitas vezes a gente desdenha. As oportunidades vêm, a gente deixa passar. Uma pessoa deficiente precisa de alguma coisa, fala, nada, eu vou avisar lá no Jesus de Nazaré que o Sérgio manda uma equipe vir cá. A pessoa está passando necessidade, eu vou pedir o pessoal da campanha do quilo para mandar uma cesta básica. E acha que está fazendo bem. Não é. A doutrina é bem clara. O mal é a ausência do bem. E o bem só vem quando eu pratico. Diretamente. Eu não estou atravessando, não. Bônus horas, que a gente chama de bônus horas, né? Quem é espírita aqui conhece, quem não conhece é como se fosse uma moeda corrente no mundo espiritual, mas não é para a gente comprar as coisas, não, é para a gente ter méritos. Ele vem através daquilo que eu faço além da minha obrigação. O que é a minha obrigação? Ser honesto, ser bom, ser justo, né? Fazer o bem, isso é obrigação. Mas quando eu termino todas as minhas obrigações e ainda vou dedicar extra ao meu próximo, entra o bônus horas. Meu copo está vazio. Quem que está com o copo cheio? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém, né? Pois é. Ninguém. Por quê? A gente fala que não tem tempo. Vamos fazer uma campanha do quilo? Ah, não posso, eu tenho um compromisso. Vamos ali ajudar uma família carente? Não posso. Vamos ali fazer uma visita no asilo, numa creche, no hospital? Não posso, está agarrado. Vamos ali no churrasquinho, tomar uma canjibrina e comer uma carninha? Vai tocar um pagodinho? Peraí que nós vamos. Aí eu tenho tempo. A gente tem tempo para tudo que é prazer momentâneo e carnal. Mas para aquilo que é espiritual a gente não tem. Aquilo que realmente me faz crescer, eu não tenho. Eu falei domingo passado lá no Maria de Nazaré sobre isso mais ou menos. E a gente comentou. Por que vocês acham que o movimento espírita, você sabe que tem a doutrina espírita, né, que são as obras de Kardec com as subsidiárias, e o movimento espírita. O movimento espírita somos nós. Aqueles que se propõem a divulgar a doutrina espírita. Então, as pessoas fazem parte do movimento espírita. Por que vocês acham que o movimento espírita é todo voluntariado? Ninguém tem salário, ninguém ganha um centavo. Ao contrário, a gente ajuda as casas porque ela tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar material de limpeza, né? Tem seus encargos. Então precisa de dinheiro. Mas ninguém pede aqui. Vocês já ouviram alguém pedir? Convida vocês para comer um lanche, para vir num jantar, para participar de alguma festividade, alguma coisa assim, para arrecadar fundos quando a casa está apertada. Mas pedir dinheiro, ou me ajuda com 10% aí. Não. O Espiritismo não faz isso. Mas por que somos todos voluntários? É todo mundo correndo atrás de ter uma migalhinha de bônus horas. É o desejo de levar às pessoas aquilo que eu aprendi e me fez bem. A doutrina me deu a mão e me tirou de uma situação onde eu não estava num caminho bom.
Hoje eu, pelo menos, tenho consciência do tanto que eu preciso melhorar. E a cada dia a gente esforça. Não que a gente tenha sucesso todo dia, mas a gente esforça. Então, esse prazer de dividir aquilo que me foi bom, a gente vira voluntário. E as pessoas ficam assim, eu ainda não tenho condição de ser voluntário, não, porque eu conheço tão pouco da doutrina. Gente, se a gente for esperar a gente melhorar a situação, a casa fecha. Todo mundo pode doar um pouco de si, pode ter certeza. É só procurar a recepção lá e falar, quero ser voluntário, o que eu posso fazer? Vai ter serviço, pode ter certeza. Então, voltando à pergunta, problemas físicos e mentais, está respondido aí. Há necessidade daquele ser de voltar com aquilo porque ele fez. Mas os pais também precisam de ter em seu berço um filho assim. Porque senão Deus não seria justo. Deus vai mandar para minha casa uma pessoa com problemas que eu vou ter que dedicar toda a minha vida em prol de assistir essa pessoa, sem que eu haja compromisso e necessidade. Mas eu tenho a obrigação, como cristão, de também auxiliar aqueles que têm problemas. Está vendo como é que a coisa é bonita? A lei de Deus é bonita demais, gente. Diferenças financeiras e sociais. Eu já posso ter sido muito abastado e usei o dinheiro mal. Aí nessa encarnação eu venho com pouco, às vezes com até nada. Porque eu preciso dar valor também, não ao dinheiro em si, mas à condição. Porque quem tem muito tem por obrigação cristã gerar fontes de renda àqueles que têm pouco. Mas tem gente que usa só para si o dinheiro. Como tem pessoas pobres, cheias de orgulho, cheias de raiva, e não aceitam-se naquela condição, mas esquecem que é livre para se aprimorar, se capacitar, se desenvolver profissionalmente, ganhar dinheiro honestamente, trabalhar muito e melhorar de situação. Sem revolta, entendendo que tudo tem o dedo de Deus. E se tem o dedo de Deus é porque Ele quer que eu cresça com aquilo. E vamos ser sinceros, o trabalho nos enobrece, não é? Não só pela condição financeira, não só pelo ganho, mas é pelo próprio trabalho, de conhecer pessoas, desenvolver ideias, desenvolver projetos, de servir, de produzir. Isso nos faz bem. Isso nos enobrece realmente. Então, a diferença social tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, talvez o Alexandre saiba, que o Alexandre é uma biblioteca ambulante, que fala assim, por que há tantas diferenças no mundo financeiro? A espiritualidade fala assim, se você pegar toda a fortuna do mundo, tudo, juntar todos os países, toda a riqueza que os países têm e dividir em partes iguaizinhas para toda a população, dentro de 5 minutos já tem um mais rico que o outro. Já tem um na miséria. O cara é mais inteligente, o outro é bobo. Ou o cara é preguiçoso e não quer trabalhar, o outro quer trabalhar mais do que ele. Entendeu? Então, assim, há diferenças. Não tem como. Essa ideia de unificação, isso não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. E tem gente que prega isso. Como se isso fosse salvação. Imagina, para o mundo ter riqueza, alguém tem que trabalhar. E aquele que não trabalhou vai ter a mesma riqueza que você. Aí o que você faz? Vou parar também. Já que eu vou receber, para que eu vou me esforçar? Né? Então não tem jeito. Diferença social é a mesma coisa. Eu posso vir de uma situação social mais humilde, vamos dizer assim, e ao longo da minha vida eu vou melhorando e participando de grupos também melhores. Porque é escolha individual de cada um. Não é Deus que faz escolhas por nós. Sou eu que me coloco numa situação onde aquilo me é necessário naquela própria encarnação. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu vou viver uma vida inteira
com problema, com doença, com dificuldade, com limitações, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu acho que nós, que graças a Deus estamos aí, 2 braços, 2 pernas, olhos enxergando, né? Precisa de um auxiliar, mas enxerga. Tá bom. Nós não agradecemos. Então, só quem tem a deficiência sabe o quão difícil é. Quão difícil é. Né? Quem tem uma doença aí que passa ao longo de uma vida sempre lutando contra essa doença, limitando tudo que faz por causa de uma doença, sabe o tanto que é difícil. Nós não sabemos. Por mais que a gente tenta imaginar, nós ainda não vamos conseguir saber o que é. Mas a gente pensa assim, poxa, a pessoa vai viver 80 anos, 60, 70, 100 anos. É muita coisa. É muito sacrificante. Não é. Vou dar um exemplo. Quem aqui é pai, levanta a mão. Pai, mãe, beleza. Tem filhos? Tem. Quando criança era bebezinho, vocês levaram ela para vacinar? Todo mundo levou, né? Você sabia que aquela agulha ia machucar o neném? Que ele ia chorar? Poderia até dar uma pequena infecção? É? Mas vocês levaram, não levaram? Por quê? Porque vocês sabem que aquela vacina ia proteger a criança para o resto da vida. Não é? Então, aquele segundo da injeção evitou que a criança tivesse algumas doenças e ela está protegida o resto da vida. Aí eu pergunto para vocês, nós que somos espíritas, conhecemos e sabemos da reencarnação, que nós somos imortais. Eu pergunto a vocês, o que é 80 anos na imortalidade? Passou. Se durar isso tudo. É uma vacina que Deus me dá para que eu passe uma eternidade com mais luz, mais evoluído. Concorda comigo? Então está respondido. Se Deus é um só, por que tantas religiões? São momentos evolutivos, né? As religiões são momentos evolutivos, marcam cada momento de cada civilização. Os antigos, né? Eles eram politeístas, porque a capacidade do homem antigo de entender a natureza era muito limitada. Então, o homem antigo, ele tentava atribuir a uma entidade ou várias entidades determinados fenômenos que ele não conseguia compreender, principalmente fenômenos naturais, né? Então, por exemplo, um terremoto, um vulcão, um maremoto, uma seca, uma mulher que era infértil, um filho que nascia e logo morria. Então, ele começou a atribuir a esses fenômenos deuses, né, como uma espécie de terceirizar, né, o seu sofrimento. Um amuleto psicológico, digamos assim. Então, esses antigos acreditavam nessas entidades, né, para cada determinada circunstância da vida, para, de certa forma, responder às suas ansiedades emocionais. Como ele não conseguia entender aquilo, ele, sabendo que tinha um Deus que era responsável por aquilo, ele atribuía a esse Deus a responsabilidade do acontecido, ou pelo menos a fúria daquele Deus por ele ter acontecido aquilo com ele. Aí foi os gregos, os romanos, os antigos, né? Nós conhecemos aqui na nossa cultura ocidental os deuses gregos e romanos, né? Então assim nasceram as religiões politeístas, né? Poli são vários, que acreditavam em vários deuses, cada um responsável por determinada área da vida. Então nós temos as religiões antigas, lá os brâminas, né, que eram antecedentes dos hindus, os antigos sacerdotes egípcios. A religião egípcia é muito rica, né, de muitos conhecimentos. Aí nós temos os babilônios, nós temos os judeus, os hebreus, e várias religiões que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses.
À medida que o homem evolui, que ele caminha, ele começa a construir o arcabouço do conhecimento. Isso na filosofia grega está muito bem separado, né? O período mitológico e o período da logos. Os próprios filósofos gregos, eles separam aqui, né? O período mitológico, acreditavam nas crenças, e no período da lógica nasce a filosofia moderna, ali, grega, né? Com Tales de Mileto, os filósofos da física, né? Da metafísica, eles tentavam entender o universo dentro de uma perspectiva física, né? A origem do mundo está na água, não, está no fogo, não, está no ar, não, está no átomo. Então aí nasce a logos, né? O movimento da lógica. E aí, quando nasce a logos, a lógica, o homem passa a discernir e raciocinar de um modo diferente. Ele começa a olhar para a natureza e entender, não, então nós temos seca porque nós temos o período, né, da natureza que é cíclico, inverno, verão, chuva, seca. Beleza, então eu vou plantar na chuva e vou colher em determinada estação. Então já entendi isso. O terremoto, não, é um ajuste da natureza, da terra, as placas tectônicas vão ajustando. Opa, então agora já entendi. A fulana não pode ter filho, porque ela tem um problema no útero. Opa, então agora eu entendi. Então o homem começa a abandonar com o tempo a mitologia, o mito, para construir a razão. Então ele volta para o que nós chamamos de antropocentrismo, né? O homem como centro do pensamento e da razão. E aí nascem, paralelamente a isso, as religiões monoteístas, né? Que são aquelas que passaram a acreditar num único Deus. Ora, não são vários deuses, é apenas um Deus, né? Isso surgiu com os hebreus. Os hebreus são o povo escolhido, segundo eles, né, de certa forma foram mesmo, para trazer a ideia do Deus único. Então são três grandes religiões monoteístas: os judeus, os cristãos, o cristianismo nasce no bojo do judaísmo, e o islamismo, que também nasce no bojo do judaísmo. Hoje a gente vê ali aquela briga na Palestina, né? Aquele ódio entre islâmicos, muçulmanos e judeus, mas, paradoxalmente, eles têm a mesma origem, né? Pois bem, aí nascem as religiões monoteístas. Percebe que já vai mudando? O homem já começa a ter uma outra ideia. As religiões nasceram, algumas estão ainda presas ao passado, que bom que seja assim, né? Os hindus acreditam nos deuses ainda, beleza, é um direito deles. Os budistas também acreditam em outras visões, beleza também. Aí, o monoteísmo, né, cria a ideia de um Deus único, mas no começo um Deus punitivo, um Deus vingativo. Por quê? Porque o homem era muito ignorante, muito bruto, então teria que colocar freio naquele homem embrutecido, né? Com o passar do tempo, existem as renovações do pensamento da igreja, da religião. Aí surge Jesus, por exemplo, né, dentro do bojo do judaísmo. Jesus não veio destruir a lei dos antigos profetas. Ele mesmo disse assim, ele veio fazer cumpri-las. O que ele veio foi dar uma conotação mais autêntica dos princípios do judaísmo. Ele veio dizer, olha, túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Ele veio trazer de volta os princípios dos antigos profetas judaicos. Aí ele diz o seguinte, olha, aquele Deus que vocês acreditam que é punitivo, ele não é mau, ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso. Aí surge a ideia do Deus de amor, né? Aí Jesus diz, olha, não é olho por olho, dente por dente. Se ferir tua face esquerda, ofereça-te, pelo contrário, ferir a face direita, ofereça-te a esquerda. Então ele vem renovar aquilo que ficou velho. Com o passar do tempo, essa renovação também ficou velha. Aí acontecem os cismas da Igreja Católica, né? Surge o cristianismo, com o passar do tempo o cristianismo se dogmatiza,
exatamente pelo mesmo efeito que aconteceu com o judaísmo, o homem muito apegado ao orgulho, à vaidade, às posses, ao domínio, começa também a dominar através da fé. E a igreja começa a fugir do seu princípio maior, que é levar a palavra espiritual para o homem. Aí existem outras renovações, surge o cisma da igreja, com Calvino, Lutero e outros, né, reforma anglicana, reforma protestante, e surge também o espiritismo, em 1857, né, que tem Jesus como modelo e guia, mas traz também uma nova perspectiva. Olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus é único, mas a cada um conforme as suas obras. Existe plano espiritual, existe reencarnação, semeou aqui, colheu do lado de lá, lei de causa e efeito, traz renovações. Perceberam? Então, as religiões elas vão sendo alteradas à medida que a humanidade evolui. Muito provavelmente, daqui 2, 3 mil anos, a gente vai ter uma nova perspectiva de Deus. Jesus enxerga Deus de uma maneira diferente que nós enxergamos, né? Aí já é uma comunhão de sentimentos e de ideias que nós um dia vamos atingir. No momento, nós estamos tentando ainda nos entender como espíritos. Nós mal nos conhecemos. O dia que nos conhecemos verdadeiramente, conheceremos a Deus, porque Deus está em nós e nós estamos nele. Então, é isso que eu penso sobre as religiões. A propósito, todas elas devem ser respeitadas. Eu desconheço alguma religião que seja do mal, né? Tem uns malucos aí que ficam explodindo bomba em nome de Alá, né? Mas isso chama fanatismo, né? E fanatismo é a falência da razão. Tem fanático muçulmano, tem fanático católico, fanático protestante e fanático espírita também, por incrível que pareça. Então, o fanatismo é a falência da razão. Aí é um desvirtuamento dos princípios da verdadeira religião. A palavra religião, na sua etimologia, no seu conceito a priori, nós conhecemos, vem de religação, religare, religar o Criador à criatura, não através dos textos, não através dos dogmas, não através dos rituais, mas através do sentimento. E o sentimento só evolui à medida que evoluímos intelectualmente e moralmente. Beleza? É isso aí. Tem uma pergunta aqui interessante. Me fez lembrar de uma camiseta que eu tinha há uns 20 anos atrás. Escrita em... Não, Deus me livre. Pergunta se é do Che Guevara. Eu nunca passei por essa fase, não, graças a Deus. A camiseta estava escrita em mineirês, assim. Oncotô, oncovô, oncotava. A pergunta é assim. A maior pergunta que todos nós fazemos é: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? Realmente a vida após a morte? É o mineirês, né? Oncotô, oncovô, oncotava. Então, oncotava, antes de vir aqui, nós estávamos no plano espiritual, né? Todos nós. Né? O espírito, ele é imortal, e quando não está na condição de encarnado no corpo físico, ele permanece no plano espiritual, nas diversas fases evolutivas ao qual nós, por afinidade, nos encontramos. Né? Então, somos nós que determinamos em que faixa espiritual nós estaremos e para onde viemos. A proposta da reencarnação é justamente me melhorar para que eu não volte para a mesma faixa. Né? Porque, com certeza, a faixa não era das melhores. Como eu sei disso? É só olhar quem eu sou hoje. Eu ainda estou cheio de mazelas a vencer. Então a faixa não era boa. Deus me permite voltar para que eu melhore, para quando eu novamente retornar à pátria espiritual, que é a nosso verdadeiro lar, eu esteja numa faixa um pouco melhor do que aquela que eu saí antes de vir. Esse é o propósito. Né? Para onde vamos? Voltar para casa. Né? O que nós consideramos como morte, né, e a doutrina chama de desencarne, aliás, Divaldo mudou um pouco o conceito, né? O Divaldo fala que todo mundo morre, mas nem todo mundo desencarna. Porque desencarnar é você se livrar totalmente das amarras que a matéria te traz. Tem gente que morre, mas continua preso aqui no mundo.
continua preso à família, às posses, ao corpo, né? Não quer, não aceita. Desencarnar é você realmente entender que acabou essa fase, vamos tocar e preparar para a próxima. Isso é desencarnar. Mas o que nós chamamos de desencarne é o corpo já não me sustenta mais, eu vou deixá-lo, jogar a roupa fora e vou seguir. Porque eu continuo como eu estava até a próxima encarnação, onde na próxima encarnação eu vou tomar características físicas de acordo com a biologia da família ao qual agora eu estarei voltando. Os traços físicos dessa família, né? Mas o projeto é meu. O projeto existencial é meu, né? E se há vida após a morte, pode ter certeza. É a maior certeza que a gente tem. A vida continua, né? Porque do contrário, nada disso aqui teria sentido. Nenhuma religião teria sentido. Eu não sei, me perdoe quem não é espírita e quem não aceita a reencarnação, não sabe o que é. Mas eu não sei como é que dá conta. Porque pensar que vai morrer, muitos acham que morreu, acabou. É um pensamento muito triste. Para que viver tanta coisa? Se eu vou morrer e vai acabar, para que eu vou ser bom? Eu vou fazer tudo de errado, aproveitar os prazeres que a vida me dá, né? Passar os outros para trás para ter uma vida melhor, e o outro é que se lasque. Então, olha o erro da vida. Não tem sentido. Mas vocês já repararam que todo mundo traz em si o desejo da bondade? Mesmo aqueles que não praticam. Você já viu um cara que é mau, perverso, às vezes ter um filho e tratar o filho com carinho, a mãe com carinho? Para a família ele é protetor, né? Com algumas exceções, que tem gente que realmente ainda está vivendo na era primitiva, né? Mas todo mundo já traz em si essa coisa de fazer o bem, mesmo que às vezes não façam, porque ainda não tem a consciência. Mas é prazeroso fazer o bem. Vocês já perceberam tanto que é gostoso a sensação de quando a gente ajuda alguém sem pensar em algo, simplesmente pelo fato de ajudar? E você vê no olhar da pessoa a gratidão, não precisa nem falar. O jeito dela te olhar mostra a gratidão. É aquela coisa assim, prazerosa. Você dorme bem, você tem um dia mais alegre, pelo simples fato de ter feito bem. Você imagina uma vida que um Chico Xavier teve só praticando bem, com tanto problema que ele teve na vida. Ele era um cara totalmente limitado de saúde, cheio de problemas. Um cara que foi, no início, totalmente escorraçado, xingado, defamado, mas mesmo assim ele continuou fazendo bem. Você já imaginou o plano mental de uma criatura dessa, como deve ter sido pacífica, gostoso? Ele devia dormir igualzinho um anjo, né? Acho que ele dormia e já ia direto para o plano superior, caminho reto no desdobramento dele. Nós podemos também atingir isso, né? Então nós temos que fazer isso. Então, objetivo da nossa encarnação. Por que nós esquecemos? Aí você fala assim, então, por que a gente esquece? Por que eu não lembro da vida passada? Porque Deus te ama. Só por isso. Você imagina você lembrar de todas as barbaridades cometidas no passado. E não foi uma vida, não. Nós temos N vidas para trás. Nós somos milenares. Nós somos muito mais velhinhos do que vocês imaginam. Nós somos seres milenares, já passamos por todas as fases históricas do planeta. Vocês podem ter certeza, em algum lugar, em algum momento. Já vivemos e morremos de diversas formas. Já estivemos presentes, juntos e separados, em muitas ocasiões. O quanto nós éramos bárbaros. Quer ter uma olhada? Pega esses filmes
passado, de passado, vê as guerras, as batalhas, os assassinatos, os estrupos, né, as covardias. Aí você fala assim: nossa, aquele povo de antigamente era muito ruim. Aquele povo de antigamente éramos nós. Nós estávamos lá. Só que nós progredimos, nós evoluímos e hoje somos mais pacíficos, mais mansos. Graças a Deus. Por diversas encarnações, nós fomos nos amansando, nos purificando, nos instruindo ao longo dessa vida. E ainda temos uma longa caminhada, muito longa caminhada. E eu vou dar uma notícia triste para vocês. Se alguém aqui está achando que quando morrer vai ver Jesus, vai não. Vocês não ficam tristes comigo não, mas não vai não. Nenhum de nós. O homem está muito acima da gente. A não ser que por misericórdia e caridade dele, ele venha fazer uma palestra lá no plano onde eu estiver. Aí de longe eu vou, olha lá Jesus. Só assim. Nem Chico é capaz da gente ver. Nós tivemos a oportunidade de conviver com um ser muito iluminado. Mas ele está num plano muito superior ao nosso. Nós vamos nos encontrar nós mesmos. Estamos na mesma faixa lá. Você lembra que está lá? Pois é. E muitos de vocês, às vezes, vão estar numa situação muito melhor e falar assim: você não é aquele rapaz ficar falando lá no centro? Você ainda está embaixo. Pois é. Falava muito, mas agia pouco. É assim que funciona. Cada um segundo as suas obras. Então nós voltaremos para o mundo espiritual e pode ter certeza, a morte é só física. Nós, espíritos, porque nós não somos o corpo, nós somos um espírito temporariamente usando um corpo. Nós continuamos. Vamos lá, senão o tempo não dá não. Quem me garante que o Espiritismo é verdade, que existe reencarnação e todas essas coisas? Ninguém te garante nada, né? Ninguém aqui está para garantir nada. Nós não estamos aqui para convencer ninguém de absolutamente nada, pelo menos eu, né? Não sei se o Márcio está. A filosofia espírita, a doutrina espírita tem uma proposta que é o seguinte: ela oferece um bojo, né, de um arcabouço de teorias, de conhecimentos, de informações, principalmente que vieram através dos espíritos, que nós acreditamos através de médiuns, né, como Chico Xavier, por exemplo. Quem garante que Chico Xavier não foi um charlatão, um embusteiro? Eu acredito que pelas obras dele, pela vida dele, né, dá para se conhecer quem ele foi. Inclusive, isso é evangélico, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Eu não acredito que um espírito daquele passou 90 anos de vida falseando, né? Tentando ser aquilo que ele não é. Eu tentei ser bom, melhor do que eu sou, aliás, eu não sou, né? E eu não consegui. Chegado o momento, eu vi que eu ainda era extremamente imperfeito. Chico Xavier, não, ele foi naturalmente bom porque ele é naturalmente bom. Então, a obra espírita foi composta por homens e mulheres muito dedicados e muito bons. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Agora, cabe a cada um que conhecer a doutrina espírita conhecer a sua própria verdade. Quando eu me tornei espírita, eu vi uma palestra lá no Centro Espírita Maria de Nazaré. Não sei nem porquê, sei, né? Eu imagino que a espiritualidade me levou lá. Um belo dia eu saí de casa, peguei o carro, estava angustiado, isso há uns 20 e poucos anos atrás. Passei em frente ao Jesus de Maria de Nazaré, estava tendo uma palestra, sentei na última cadeira com vergonha de entrar lá. Comecei a ouvir o palestrante, que era o Evaldo Santana, e comecei a achar interessante. Eu passei para a primeira fila para acabar de ouvi-lo e fui bebendo as palavras que saíam da boca dele. E aí acabou a palestra, eu me dirigi a ele, comecei a fazer algumas perguntas, ele me levou até a biblioteca e falou assim: olha, se você está curioso em conhecer, leia este livro que se chama O que é o Espiritismo. Depois, se você gostar, tem esses 5 aqui, o Livro dos Espíritos e tal, você vai lendo, e se você achar que vai te ajudar em alguma coisa,
a casa está aberta para recebê-lo. E quando eu comecei a ler os livros, esses livros, principalmente o livro que é o Espiritismo, eu fui bebendo aquelas palavras e aquilo foi me trazendo conforto ao meu coração. E a partir do momento em que eu fui dedicando a esses estudos, eu me convenci dessa verdade, dessa realidade. Então essa verdade, ela me pertence, ela é minha, né? Tem gente que leu, que participou de palestras e não se convenceu, cada um seguiu o seu caminho. Então, é assim que se constrói o pensamento, é com identificação. O que eu gostei da doutrina espírita é o fato dela não se colocar como uma verdade inquestionável. O próprio Allan Kardec diz, em dado momento, o seguinte: o espiritismo anda lado a par com a ciência. Se algum momento a ciência provar que ele está errado em aquele ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele deverá aceitá-la. Então, isso faz com que o Espiritismo não se torne uma doutrina sectária, uma doutrina dogmática, porque não existe verdade inquestionável. A verdade é uma construção de saberes, né? Como eu falei para vocês das religiões, que elas vão evoluindo à medida que a humanidade evolui, o conhecimento das verdades, ele vai sendo adquirido passo a passo pela humanidade. A verdade do Cristo é completamente da verdade nossa, provavelmente. Aliás, tem a passagem, né, aquela passagem bíblica que Pilatos pergunta para Jesus, né, tu és rei? E Jesus diz, ora, se tu dizes que eu sou, então eu sou. Aí o Pilatos retruca, então me diga, qual é a verdade? Segundo diz o texto, Jesus se calou. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, qual verdade você quer saber, Pilatos? A tua ou a minha? Então, a verdade do Cristo é completamente diferente da nossa verdade. A realidade dele é completamente diferente da nossa. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão número 10, o Allan Kardec pergunta, é permitido ao homem penetrar nos segredos de Deus? Não. Falta-lhes um sentido. É o sentido do conhecimento, da espiritualidade verdadeira, né? Então, voltando aqui à pessoa pergunta, nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada, né? Nós podemos convencê-lo daquilo que você não quer ser convencido. Nós estamos aqui para trazer o que a doutrina espírita nos oferece, o banquete. Está aqui. O banquete, nós temos o prato da reencarnação, o prato do mundo espiritual, o prato da justiça, o prato das responsabilidades. Uma das coisas que as pessoas se assustam com o Espiritismo, e muitas se afastam, é que ela não coloca respostas fáceis, ela não resolve o problema do outro, ela dá ao outro para que ele entenda e resolva o seu problema. Então ela não passa a mão na cabeça de ninguém, ela fala, olha, a cada um conforme suas obras. E muita gente não quer ouvir isso. Então, muita gente quer que Jesus o carregue nos seus braços. Jesus não vai carregar ninguém nos seus braços. O máximo que ele vai fazer é estender as mãos. Você quer caminhar? Caminhe comigo. Quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Ele não falou em momento nenhum que vai carregar ninguém. E tem gente que não quer ouvir isso. Tem gente que quer ser carregada mesmo, porque é muito mais cômodo. E não existe comodidade dentro da doutrina espírita. Isso não existe. Existe responsabilidade. Existe atendimento, existe compaixão, existe fraternidade, existe acolher, mas não existe passar a mão na cabeça. A cada um conforme as tuas obras. E nem todo mundo está pronto para ouvir isso. Então a verdade espírita vai ser desvendada por cada um. É uma conquista. Eu quero sentar na mesa e quero fazer parte desse banquete. Então você tem que conquistar esse direito. Como? Esforçando-se para conhecer, no mínimo, o que tem dentro da literatura espírita. Porque se você ler e entender o que está escrito ali, aí você se vai convencer de verdade. Teve uma época em que as pessoas se convenciam pelos fenômenos. Era a época da fenomenologia, que as pessoas tinham que ver para crer. Por isso que vieram José Arigó,
né, e tantas pessoas para mostrar, olha, você quer ver? Está aqui. Agora a gente não precisa mais disso. Agora o convencimento se dá através do conhecimento. Aí é cada um buscando o seu conhecimento. É isso que eu penso. Acabou. Pessoal, obrigado pela presença. Daqui a pouco tem uma palestra da nossa querida Gisele, já está ali atrás. Tenham todos uma boa noite, uma excelente palestra e um bom retorno para os seus lares. Fique com Deus.